Carta de Paulo aos Efésios 1, de 3 ao 14. Vai projetar aqui o texto? Sim? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperam em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Até aqui a palavra do Senhor. Belíssimo, né? Belíssimo esse parágrafo. Convido você a orar mais uma vez. Pai, nós rogamos o poder do Teu Santo Espírito para esse momento. Nós sabemos que independente de qualquer artifício humano, Pai, somente o Senhor é capaz de transformar um coração. Somente o Teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa herança, o selo da nossa salvação, pode verdadeiramente trazer vida plena em Ti mesmo, para aqueles que creem na Tua palavra e para aqueles que estão em Cristo. Por isso rogamos o Teu poder nessa noite. Transforma, Pai, nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você percebeu na leitura do texto, mas quase que não para, né? Você está diante do maior parágrafo da Bíblia. Não sei, só um título de curiosidade, mas esse é o maior parágrafo da Bíblia. Mas é isso, meus irmãos, indiferentes. Vamos começar essa série. E por que indiferentes? Por que a gente quis tratar esse tema? E já emendando com a mensagem de hoje, via de regra a gente tem uma extrema facilidade de enxergar o erro dos outros. De enxergar aquilo que as pessoas estão fazendo de errado, de apontar o dedo, de julgar. A gente é muito rápido nisso. E a gente é rigoroso com as pessoas quando a gente faz isso. Mas quando se trata da gente, quando se trata dos nossos erros, quando se trata da nossa própria dificuldade, a gente quer clemência, a gente quer que as coisas sejam tratadas de uma forma mais branda. Às vezes a gente nem concorda quando a gente faz alguma coisa errada e alguém vem trazer uma exortação, vem trazer uma palavra de correção para a gente. Às vezes a gente nem concorda muito com isso. Mas eu penso que isso é normal. Porque os nossos olhos não conseguem, de fato, enxergar a nós mesmos. Os nossos olhos enxergam o outro, mas não conseguem enxergar a nós mesmos. É necessário que eu e você se coloque à frente de um espelho, para então, nesse espelho, a gente conseguir enxergar a nós mesmos. Fora isso, a gente não consegue. E a palavra de Deus é esse espelho. A palavra de Deus é exatamente esse espelho. Sabe por quê? Ela revela o nosso coração. Ela revela a nossa maldade. Ela revela todas as nossas dificuldades. Ela revela tudo aquilo que a gente precisa mudar em nós mesmos. E nós precisamos pensar o tipo de cristianismo que temos vivido. Muitas vezes, a rotina, esse ato mecânico que nós temos de vir à igreja, de vir aos eventos da igreja, pode tornar o nosso coração insensível.
pode simplesmente fazer parte de algo que é tão natural para mim, sabe? É tão comum para mim, que isso já não me afeta mais, que isso já não muda mais as coisas que acontecem aqui. Como aquele assassino que já cansou de matar gente e tanto faz. Se ele mata um cachorro, se ele mata um ser humano, se ele mata um mosquito. Não estou dizendo que a gente assassina ninguém. É só uma comparação para mostrar a nossa frieza. É verdade que às vezes a gente faz isso com atitudes, fazemos isso com palavras, mas eu digo isso por causa da nossa indiferença. Eu digo isso por causa da nossa insensibilidade em vários sentidos. Eu posso dar alguns exemplos. A nossa indiferença em relação ao mundo de uma forma geral. O Senhor nos colocou para guardar e cuidar do nosso planeta. Não é verdade? A gente aprende, né, na teologia, o mandato cultural. Deus colocou o homem, Deus colocou o ser humano no planeta Terra para que ele guardasse e para que ele cultivasse o planeta. Mas a gente destrói. Eu lembro de uma fala daquele filme Matrix. Quem já viu esse filme Matrix? Então, aí é a hora que o agente está falando com o personagem principal, e ele fala assim, sabe com que vocês, seres humanos, parecem? Vocês parecem com um vírus. Porque vocês se mudam para um local, vocês esgotam os recursos daquele local, matam aquele lugar, depois vocês se mudam para uma outra área, e vocês fazem a mesma coisa, continuam no mesmo ciclo. Nós não somos indiferentes com o nosso planeta, com o lugar em que Deus colocou a gente para viver, para morar. Nós nos tornamos insensíveis, indiferentes também com o próximo. Eu falo a verdade, quantas vezes a gente não passa pelas ruas, pessoas jogadas na calçada, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, ou então pessoas nas esquinas vendendo seus corpos, e muitas vezes a gente não consegue nem parar para olhar para aquela pessoa e ver que ali é um ser humano. É verdade. A imagem de Deus ali está caída, está distorcida, está demonizada, é verdade. Mas ainda assim, é imagem e semelhança de Deus. Ainda assim. Mas a nossa insensibilidade também se dá aqui, no convívio daqueles que estão mais próximos da gente. Até com os irmãos da igreja. E que tristeza, de verdade, que tristeza quando no nosso próprio meio, no meio da igreja, a gente encontra intriga, ciúme, ódio, rancor, indiferença. Dentro da igreja, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram chamados para serem santos e irrepreensíveis, como nós vamos meditar. Mas a pior de todas, e a raiz de todas as indiferenças, de toda a nossa indiferença, é a nossa indiferença a Deus. É a indiferença que nós temos ao nosso próprio Deus. Sabe por quê? Nós afirmamos que amamos a Deus. Você ama a Deus? Todo mundo afirma. Mas diariamente o traímos. Diariamente o traímos. Nós dizemos que não vivemos sem Deus. Nós dizemos isso. Ele é tudo para mim. Ele é o nosso tudo. Nós dizemos isso, mas trocamos a comunhão de um dia de domingo ou de um momento como esse por ócio, né? Por ócio travestido talvez de preguiça, de dureza do nosso coração, de vaidade. Trocamos. Nós viemos em vários eventos, viemos vários domingos, culto após culto estamos aqui, apanhamos na cara, num bom sentido. Nós somos esmurrados pela palavra de Deus. A palavra de Deus grita em nossos ouvidos acerca do nosso erro, mas parece que nós estamos insensíveis. Não nos importamos mais. Por isso a nossa reflexão de hoje. A indiferença a Deus. Eu quero verdadeiramente que você reflita sobre como hoje você tem vivido a sua vida. Se é mesmo indiferente a Deus. E o objetivo da nossa mensagem hoje é nos sensibilizar em relação ao amor de Deus. As bênçãos que Ele já nos deu, as bênçãos que Ele tem nos dado, para que nós sejamos despertados do nosso sono, da nossa indiferença, a tudo que o nosso Deus é e a tudo que Ele faz. Em primeiro lugar, porque Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos.
pensa, tudo o que você é e tudo o que você tem, Deus é a fonte de tudo isso. Versículo 3, acompanha comigo a leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É Ele quem tem continuamente nos abençoado. É Ele quem tem dia após dia nos abençoado. Agora para e pensa. Deus é o dono do universo. Deus é o dono de tudo que existe. A Bíblia afirma que todas as coisas que existem, existem para Ele, por Ele e por meio dEle. Tudo o que há foi o próprio Cristo quem criou. Para Ele mesmo, como diz aqui no texto, para louvor da sua glória. Mesmo assim, Ele decidiu compartilhar conosco, de modo que a Bíblia ensina que tudo aquilo que eu possuo não é meu, é dádiva de Deus, é graça de Deus. Os nossos bens, nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa beleza, tudo isso é dádiva de Deus. Qualquer coisa que eu e você possuímos, não é motivo para a gente se orgulhar. Qualquer coisa que eu e você possuímos, na verdade é o contrário, é motivo para humilhar a gente, para diminuir a gente, porque tudo foi dado como graça, tudo foi dado gratuitamente pelo nosso Senhor. Mais do que isso, as bênçãos que Ele tem nos dado são principalmente bênçãos espirituais. É verdade, no Antigo Testamento, Deus se revelava dessa forma e Ele abençoava com bênçãos materiais aqueles que seguiam a sua palavra. Mas a gente sabe que a compreensão disso muda no Novo Testamento. E há uma beleza tremenda aqui, porque é como se Deus estivesse dando as mais variadas bênçãos possíveis. É mais ou menos assim. Todas as bênçãos possíveis que existem, Deus tem dado para nós. Gratuitamente. Tem dado para mim e para você. Ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não seja consciente delas, é Deus quem tem dado para mim e para você. Eu quero trazer a primeira aplicação para a gente, porque a sensação que dá em muitos de nós é que nós perdemos essa sensibilidade das bênçãos de Deus. Não sei se você já viu uma história assim, tá? Daquele filho ingrato que cresceu com a mãe e o pai dando tudo. E aí o moleque cresce, estuda nas melhores escolas, faz a faculdade, os pais ali na raça sustentando para ele estudar na melhor faculdade. E aí ele se desenvolve, consegue um emprego muito bom e ele esquece dos pais. E passa a bater no peito porque eu sou bom, porque eu consegui. Ora, quem vê de fora talvez não consiga. E olhe para ele e fala, foi com o mérito dele, mas quem conhece aquele menino desde pequenininho, vai olhar, não, de forma alguma. Os pais o apoiaram em tudo. Apesar da ingratidão dele, os pais sustentaram aquele menino desde pequenininho. Ajudaram, caminharam com ele, foram de verdade a base, o sustento daquela criança. Não pode, mas às vezes nós agimos exatamente assim. Deus tem dado tudo para a gente. E nós, muitas vezes, agimos com ingratidão. Ingratidão a Deus. Enquanto, lá em Romanos 6, por exemplo, a Bíblia diz que a nossa vida não pertence mais a nós. Que a nossa vida, na prática, ela não é mais nossa. Se eu realmente fui comprado por Cristo, eu pertenço a Ele. Não é verdade? Mas na prática não é assim que a gente vive. Na prática, a gente acaba vivendo de forma egoísta, sem realmente demonstrar uma gratidão a Deus na prática. E em vez de demonstrarmos a nossa vida a Deus, apenas deixamos escapar palavras vazias, palavras que se perdem ao vento, porque elas não condizem com a vida que eu tenho. Isso me lembra de um texto de Isaías, está lá em Isaías 26:10, que diz o seguinte, presta atenção. Isaías 26:10. Tem como colocar rapidinho aí, só para o pessoal ver? Pode colocar na RA também. Aí vocês acompanham comigo. Bom, enquanto projeto, eu vou ler o texto com você. Diz assim, ainda
que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Presta atenção o que esse texto está dizendo. Presta atenção o que esse texto está dizendo. Ainda que por meio da graça comum, da graça de Deus, o ímpio, o perverso, o descrente, receba as bênçãos de Deus, nada disso vai ser capaz de mudar o coração dele. Nada disso vai levá-lo a ter uma postura diante de Deus e diante da vida. Isso me leva a refletir a forma como temos vivido. Porque pode ser que o meu viver e o seu viver às vezes expresse essa impiedade do nosso coração, de não reconhecer a bênção, de não reconhecer o favor de Deus. E por que é que não o reconhecemos e não glorificamos a Ele? Porque pode ser que o meu coração e o seu ainda seja ímpio, porque pode ser que eu esteja me enganando. Tiago fala muito sobre essa coisa de a nossa fé com as nossas obras. Que na verdade, não é que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Não é que eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus, para receber algo de Deus. Mas o que Tiago vai falar é que a minha vida é a expressão da minha fé. Não é que eu recebo algo então para eu devolver para Deus. É o contrário, porque Deus já fez na minha vida. Porque Deus transformou o meu coração. Isso agora extrapola de mim. Isso evidencia verdadeiramente quem eu sou. Isso diz sobre a fé que eu possuo, sobre a fé que eu tenho. Mas muitas vezes a gente vive assim, indiferente às bênçãos que recebemos de Deus. Porque às vezes nos comportamos como ímpios mesmo, como quem não reconhece aquele que deu tudo para mim e para você. Porque na prática, nós passamos tudo à frente de Deus. Na prática são só palavras. Em segundo lugar também, porque nós somos alvo do amor de Deus. Por isso que não podemos ser indiferentes a Deus. Primeiro porque Ele é o doador de todas as nossas bênçãos. Em segundo lugar porque nós somos alvo do amor de Deus. Acompanhe comigo o versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, não tem como fazer uma exposição completa desses versículos, senão a gente ficaria uma pregação inteira para eu expor um versículo desse. Então eu vou me ater aqui àquilo que vai ser importante para a gente refletir nessa noite, ok? A doutrina da adoção é uma doutrina maravilhosa. Já na teologia, a doutrina da adoção é uma doutrina maravilhosa, fora de série. Mas eu quero pensar com você de uma forma mundana mesmo, tá? Da forma terrena, de uma forma terrena aqui. Como a gente vê, uma pessoa pode ou não ter um filho biológico, não é verdade? Ela pode ou não planejar ter um filho biológico. Pode ser que aconteça de uma forma planejada, pode ser que simplesmente, sei lá, eles não se preveniram e de repente o casal descobriu que está grávido, e é pais biológicos daquela criança. Mas a adoção, não. Até mesmo de uma forma terrena. Na adoção, não. A adoção é um ato consciente de amor. A adoção é um ato consciente de amor. Pensem como são os relacionamentos de hoje em dia em geral. Pensa em como até mesmo dentro da igreja existe inimizade, tá? Tem ou não tem? Estou falando besteira? Não, né? Treta, né? Existe. Não deveria ser o ideal, mas a gente está falando de pecadores, mas eu estou partindo do princípio que tem joio na igreja mesmo, tá? É bíblico. Tem joio na igreja, a gente tem que partir desse princípio. Quem adotaria um inimigo? Quem colocaria na sua própria casa alguém em quem você não confia? Alguém que você sabe que vai te trair? Quem colocaria um inimigo dentro da própria casa? Vou mudar, tá bom? Quem colocaria um inimigo dentro da própria casa e chamaria esse inimigo de filho? Imagina, nós achamos que temos direito de ter inimizade com os nossos irmãos. Por quê? Porque eu não gosto, porque fez mal para mim, porque não me cumprimentou hoje à noite, porque não me deu boa noite, porque fez alguma coisa de ruim para mim. Quanto mais colocar um inimigo dentro da própria casa. Eu sei, estou exagerando aqui, mas é para a gente refletir mesmo.
Porque é exatamente isso que nosso Deus fez por mim e por você. Mais para frente, no livro, aqui na carta aos Efésios, ele vai dizer que nós éramos ainda inimigos. Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Não é que Deus viu que algo de bom em mim, como vai dizer aqui no versículo seguinte, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Isso é, não é que Ele viu alguma coisa de bom em mim, o William, ele vai acreditar em mim, então eu vou colocar ele. Esse está na minha listinha aqui. Jamais. Ele me predestinou quando eu era inimigo dele. Ele deu a sua graça, derramou a sua graça na minha vida, quando eu o odiava, quando eu o perseguia. Era eu e você cuspindo nele naquela cruz. Era eu e você gritando, crucifica! Crucifica, porque o nosso desejo, a nossa vontade nunca foi, de fato, fazer a vontade de Deus, mas a nossa própria. Mas Ele nos predestinou, antes mesmo de haver tempo, lá na eternidade, Ele já havia dado um destino para mim e para você. E é verdade, num sentido mais amplo, num sentido geral, Deus nos predestinou para a salvação. Mas aqui Paulo é muito mais específico, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Embora a gente tenha um pouco de aversão a essa palavra, né? Às vezes a gente está conversando com algum irmão assim, o irmão vem e fala assim, eu não sou santo. Não, você é. Não tem aversão a essa palavra não, está tudo certo. Ser santo não significa que você não peca. Ser santo não significa que você tem que ser canonizado depois que você morrer. Ser santo significa você foi separado por Deus para viver para Ele. É isso. Você foi separado por Deus para viver para Ele? Sim, então você é santo, tá bom? Não vamos ter problema com isso, com essa palavra. Além de sermos santos, além de nós termos sido predestinados para sermos santos, Ele nos predestinou também para sermos irrepreensíveis. O que significa literalmente essa palavra? Irrepreensíveis, sem mácula, sem defeito. Tem alguém assim aqui? Calma, gente. É tudo, essa palavra nos remete, de fato, àquele cordeiro perfeito que deveria ser oferecido a Deus, sacrificado a Deus. E, de fato, não é que nós não temos nenhum defeito, que nós não temos nenhuma mácula ou qualquer coisa do tipo. Mas é que em Cristo, numa realidade escatológica, futura, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que eu serei transformado à imagem perfeita do Filho. A imagem perfeita daquele que me salvou. Por isso é que ele usa essa palavra, irrepreensíveis. Como nós temos reagido ao fato de sabermos que fomos amados a Deus dessa maneira? É sério, essa doutrina maravilhosa da predestinação, né? Presbiteriano, calvinista, assina embaixo, a gente ama. E ela é linda mesmo. Ela é linda mesmo porque a predestinação humilha o homem. Humilha o mérito do homem. O homem não consegue simplesmente chegar e dizer assim, não, foi eu que criei, foi eu que acreditei, como diz Efésios 2:10. Bom, é para que ninguém diga que foi por mérito, mas foi a graça de Deus. De fato. Mas como nós reagimos a isso? Como que essa doutrina faz diferença na minha e na sua vida? O que isso impacta, eu saber que eu fui predestinado? Só serve para eu debater teologia na internet? Ou isso muda a forma como eu enxergo a vida? Ou isso muda a forma como eu me relaciono com os meus irmãos? Ou isso muda a minha devoção a Deus? Isso muda a forma como eu sirvo aos outros? Isso muda a minha compreensão da vida como um todo? Senão não tem sentido. É só um exercício intelectual, algo que a gente vai se encher daquilo e não vai trazer transformação. Não vai trazer fruto. Embora fomos adotados como filhos para vivermos na casa, na presença do Pai, há muitos filhos pródigos que desprezam essa herança em amor e saem de casa. Vivem afastados, sob a desculpa às vezes de precisar trabalhar, de precisar estudar, de não gostar de fulano, de não concordar com isso e aquilo. É verdade, eu sei, às vezes nós temos compromissos que verdadeiramente nos impedem de estar em comunhão. Eu entendo, não é esse o ponto que eu quero tocar aqui, mas é mais fundo, tá?
É quando Deus me dá todas as condições para estar. É quando Deus me cerca de todas as condições para estar aqui, para servir os meus irmãos, para exercer meus dons. E eu escolho deliberadamente não vir, às vezes até sabotar, por não gostar, por não concordar. Mas isso só mostra também a impiedade do meu coração. Que embora eu não concorde, embora eu tenha problemas, eu tenho que crer na soberania de Deus. E tenho que crer que Cristo é o Senhor da igreja. E tenho que crer que a forma como a igreja em que eu estou congregando, que eu estou servindo, ela verdadeiramente tem sido guiada pela mão de Deus. Meus olhos vejam isso como algo bom, meus olhos vejam isso como algo ruim. É fato. Deus é dono de tudo. É Ele quem controla e é Ele quem governa todas as coisas. Então a gente precisa parar de dar desculpa. Quando nós temos todas as condições, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa escolha, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente realmente deseja ou não deseja fazer. E em terceiro lugar, porque Ele nos comprou para si. Eu quero sua atenção. Ele nos comprou para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, versículo 6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Olha a profundidade, a beleza da teologia que tem nesses dois versículos, é impressionante. Se nós invertêssemos a primeira pergunta do catecismo, né? Qual que é a primeira pergunta do catecismo? Vamos lá, gente, vocês são presbiterianos? Qual que é? Qual é o fim principal do homem, né? É assim que está formulada a pergunta. Qual o fim principal do homem? E glorificá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre. A gente podia inverter essa pergunta. Dizer, qual que é o fim principal de Deus? Sabe qual seria a resposta? A mesma. O fim de Deus é Ele, é ter prazer em si mesmo. E mostrar a sua glória. E glorificar-se a si mesmo para sempre, para louvor da sua glória. E aqui ele acrescenta, a glória da sua graça. A graça de Deus é gloriosa também. A glória da sua graça também, que Ele já nos deu por meio do seu Filho, por seu Filho Jesus. E o que é graça, gente? Graça é um favor que não merecemos. Graça não é só beleza, tá? Tem um pastor que ele diz que graça, eu acho muito bonita essa definição. Graça é beleza em movimento. Não foi só algo que Deus pensou. Foi algo que Ele executou. Foi algo que Ele decidiu fazer. Nós jamais seríamos capazes de nos voltarmos a Deus, tendo sido criados à imagem e semelhança de Adão. Como diz lá em Gênesis capítulo 4, é verdade. Gênesis nos capítulos 2 e 3 vai dizer que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E não é que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas tem um destaque no texto de Gênesis capítulo 4 que diz, agora Adão e Eva geraram um filho conforme a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, só que agora manchada, corrompida, caída. A partir de Caim e Abel, todos que nascem manchados pelo pecado, distantes da glória de Deus, mais do que isso, destituídos da glória de Deus. Significa que é algo que você precisa desesperadamente, mas você está afastado disso. Você foi repelido disso, arrancado disso. É isso que significa estar destituído de Deus. Por isso a nossa necessidade de Jesus. Por isso a nossa necessidade de Cristo. Você não precisava de pão e água. Deus teria te dado pão e água. Você precisava de um Salvador. E Ele te deu Jesus Cristo. E houve a necessidade de Deus, pela sua graça, criar justiça fora de nós. Por isso a necessidade de Deus criar fora de nós amor. Porque nós não tínhamos em nós mesmos nem amor, nem justiça. E é o Senhor Jesus quem faz justiça
por mim e por você. Na verdade, Ele é o único justo. E Deus, pela justiça perfeita de Jesus, toma sobre si a nossa culpa, toma sobre si o nosso castigo, o nosso fardo, o nosso destino terrível. E nos salva, graciosamente. Ele nos dá gratuitamente a salvação. Então, meus irmãos, Deus não mais infunde justiça em mim. Deus imputa em nós justiça. Como a gente costuma dizer na teologia, é uma declaração forense, é uma declaração jurídica que mostra que nós ainda permanecemos injustos. Mas Deus fez com que o justo pagasse em nosso lugar as nossas misérias. E é uma ironia que o versículo mais famoso da Bíblia seja lido e entendido de uma forma tão ingênua e tão injusta. Lido de uma forma romântica e antropocêntrica para exaltar o homem ou qualquer valor que o homem possua. Mas não somos dignos. Nós não éramos dignos. Nós éramos inimigos, éramos filhos da ira, e ainda assim Ele nos amou. E o seu amor foi de tal maneira que Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então, quando eu me deparo com os meus pecados, quando eu me deparo com a podridão da minha vida, quando eu me deparo com quem eu sou de verdade, eu não tenho outra opção senão me derramar diante desse Deus, sem ter o meu coração constrangido de verdade por todo esse amor, por tudo aquilo que Ele fez por mim, porque por quem Deus é, pela sua majestade, pela sua santidade, pela sua justiça. E Ele se entrega, e Ele morre uma morte miserável, indigna, injusta. E Deus não mais, agora, coloca sua ira sobre mim. E eu não mais me achego a Deus porque eu temo a sua ira, mas eu me achego a Ele por causa do grande amor com que Ele me amou, por causa do seu sacrifício. O Evangelho precisa cair no mais profundo do meu coração e do seu coração. A gente precisa entender que nós somos de verdade, a maldade que há por trás do nosso coração. E ainda assim, Ele veio na nossa direção, pagou o nosso preço, mudou a nossa história. Ninguém pode mudar o teu passado. Ninguém pode mudar as coisas erradas que você fez. O adubo com o qual você adubou a sua vida, os pecados. Mas deixa eu te falar, só Jesus perdoar os seus pecados. Só Jesus. Ninguém pode mudar aquilo que fez. Mas só Ele pode dizer, o teu passado está perdoado. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, porque todas as coisas acontecem segundo a sua vontade, versículo 8. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas Deus não apenas recebe e perdoa aqueles com quem Ele se reconciliou, como filhos, Ele também ilumina a compreensão sobre o seu propósito. A sua graça é derramada sobre nós em forma de sabedoria e prudência. Sabedoria é o conhecimento que nos ajuda a julgar e discernir todas as coisas, a olhar para as coisas e saber se elas são boas ou se elas são ruins. Isso é sabedoria. E prudência é a compreensão que me leva a agir corretamente. Não é só eu saber o que é certo ou é errado, é eu também agir de acordo com isso. Sabedoria e prudência. E a palavra de Deus vai dizer que isso também é fruto da graça de Deus sobre nós. Não é porque eu entendi o Evangelho e agora eu sou bom, agora eu sou o cara. Não, isso também é fruto da graça de Deus sobre nós. É Ele quem desvenda, diz a palavra. É Ele quem vai tirar o véu. É Ele quem vai revelar para mim e para você a sua vontade. Não é algo que vem de mim
e não é algo para trazer vanglória para o nosso coração. Se eu possuo uma compreensão sobre Cristo maior do que outra pessoa, isso é fruto da graça de Deus, que me abençoou com sabedoria. Não é algo para eu bater no peito e para eu desprezar ou menosprezar quem quer que seja. Pelo contrário, é algo para me humilhar também. E é algo para que eu use abençoando a outras pessoas. Fazendo com que outras pessoas cresçam nesse entendimento de Cristo. A sabedoria e a prudência. Fazendo com que as pessoas reconheçam o que é o bom e o que é mal. E ajudando-as a viver de acordo com isso. Ele vai dizer também de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui é aquela mesma afirmação que vemos em Romanos capítulo 11 e também em Colossenses, afirmando que tudo o que existe, na verdade, aponta e converge para Jesus Cristo. Tudo o que foi criado, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, a história de uma forma geral aponta para Cristo, converge em Cristo. E por que Deus faz as coisas dessa maneira? Por que Deus decidiu que tudo o que foi criado, um tempo fora de tempo, desde a eternidade, precisava convergir em Cristo? Por quê? O texto está explicando, por causa do beneplácito da sua vontade. Em outras palavras, porque Ele quis. Porque Ele é soberano. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele faz. Porque Ele desejou assim fazer. Porque essa foi a vontade dEle. O beneplácito da sua vontade. Em último lugar, gente, porque a nossa salvação é garantida nele. A nossa salvação é garantida nele. Versículo 12 diz, a fim de sermos, o motivo, o propósito, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu queria pensar com você em como, por vezes, essa espera que Paulo fala, vamos dizer, essa perspectiva da segunda vinda de Cristo, precisa mudar a forma como a gente vive, que isso impacta também a forma como eu vivo. Perspectiva. Olha só, Romanos 8:19, não vou ler os textos aqui, mas se você quiser depois você vai conferir. Romanos 8:19 fala que nós temos uma ardente expectativa, que os filhos de Deus precisam ter essa ardente expectativa pela redenção. Tá? Não é verdade? Você lembrou do versículo? Mas deixa eu perguntar, de verdade, enquanto eu pergunto, eu vou beber uma água aqui, enquanto você pensa, vou beber uma água. Você vive com essa ardente expectativa? Olha, tá lá, ainda bem que eu acertei. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você vive com essa ardente expectativa? Será que a gente para pensar que desde que, óbvio, né, até pela nossa teologia, desde que Cristo encarna, sofre, padece, morre, crucificado e é assunto aos céus, a gente já está no tempo do fim, nos últimos dias, como diz a Bíblia. De fato, estamos nos últimos dias. Mas como que isso muda a minha percepção de vida? Olha só, uma ardente expectativa pela redenção. E olha como outros textos do Novo Testamento também falam sobre isso. 1 Tessalonicenses 1, 9-10, nessa carta, diz que nós nos convertemos a Deus para aguardar dos céus o Filho de Deus. Para aguardar dos céus o Filho de Deus. Tito 2,13 diz que o nosso espírito deve ser um espírito de aguardar a bendita esperança. Hebreus 9:28 diz que aos que aguardam para a salvação, a segunda vinda é específica para aqueles que a aguardam. Portanto, a igreja precisa ser descrita como aqueles que aguardam o retorno do seu rei, o retorno de Cristo. O povo de Deus é um povo que aguarda. E nem preciso dizer, fica evidente que a igreja perde isso de vista.
A gente perdeu muito de vista essa expectativa. Fica evidente isso. O nosso coração muitas vezes está preso nas coisas daqui. Estou dizendo que é para você simplesmente largar tudo o que está na sua vida e viver de pão e água e oração. Não, não é isso. Mas a forma como eu vivo a minha vida precisa considerar essas coisas. O crente, inserido no seu local de trabalho, no local onde Deus o colocou, ele precisa continuar sendo crente. Não pode viver uma vida dupla, de agente duplo. Não, aqui é o meu trabalho, eu não posso falar das coisas de igreja, porque igreja é igreja, trabalho é trabalho, essas coisas não se misturam. Tá? Não é assim. Você precisa viver no seu trabalho como um crente também. Você precisa ter a sua ética, precisa estar em tudo o que está envolvido na tua vida. Portanto, eu preciso viver com essa expectativa diariamente. Tanto porque Cristo um dia vai voltar, quanto porque Deus pode tirar a tua vida agora, nesse exato momento. E se Ele quiser, Ele faz. Mas a gente se distrai, viu? Nós nos distraímos muito. Babilônia é agradável. Babilônia traz entretenimento, traz prazeres, coisas que vão mexer com o desejo, o nosso desejo, coisas que vão mexer com a nossa cobiça, com a nossa avareza, coisas que vão mexer com o meu coração. E não é raro enxergar crentes que estão com os seus olhos presos a essa terra. Crentes que perderam de vista o reino. Graças a Deus que Ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito é a garantia da nossa salvação. O penhor aqui, os mais antigos vão lembrar o que é o penhor, né? Quando você precisava comprar alguma coisa lá e você não tinha o dinheiro naquela hora, você deixava um objeto, um item como garantia de que você ia pagar e reaver o seu objeto de volta. Isso seria o penhor. A gente tem um exemplo mais contemporâneo, talvez, que seja a coisa do ingresso. Né? Para você ser admitido em um lugar, você precisa estar com o ingresso na mão, você precisa ter o convite. Né? Imagina você chegar numa festa de casamento, o pessoal com a lista lá na porta, não, seu nome não está aqui. Vou ver se você pode entrar. E é o penhor. O Espírito Santo é aquilo que vai dar para mim e para você essa certeza de que não importa o que aconteça, como diz lá na continuação lá de Romanos, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, enfim, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. E que belo que é isso também. O que Deus realizou na nossa vida, nós jamais poderia deixar eu e você paralisados, inertes. Jamais deveria provocar no meu e no seu coração esse tipo de indiferença como nós vemos hoje. Essa coisa de tanto faz como eu vivo. Tanto faz se eu me dedico ou se eu não me dedico. Tanto faz se eu uso ou não uso os meus dons para abençoar os meus irmãos. Jamais deveria causar isso no nosso coração. Jamais deveria nos deixar indiferentes, apáticos. Como eu disse, é algo que deveria causar um constrangimento tão grande que nós não desejássemos outra coisa senão viver inteiramente para Deus. Senão dar tudo de nós para Deus. Tudo porque você não precisa fazer nada. Está consumado. A obra foi terminada por Cristo. E graças a Deus que eu e você não precisamos fazer nada. Não sei o que você pensa que é cristianismo. Não sei se você vive distante do convívio da igreja. Não sei como que é isso para você. Mas de fato, o convívio da igreja é uma das maiores evidências de que você é um salvo. Não tem como o membro ser controlado pela cabeça se ele estiver fora do corpo. Cristo é a cabeça da igreja. E todo membro deveria estar em Cristo, dentro do corpo. Chega de vivermos indiferentes ao que Deus fez por nós. Planejando, escolhendo, nos salvando da eternidade, morrendo na cruz para nos comprar, até que Ele retorne de uma vez por todas e nos dê vida plena. O chamado de Deus hoje
para mim e para você, é para que a gente olhe para a beleza do Evangelho. Isso cause um constrangimento no nosso coração. Isso mexa com nossas estruturas. E a gente pare com essa apatia. Que o Senhor te abençoe, e que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, e que Ele te faça viver de forma diferente. Em nome de Jesus.